orientando da melhor maneira de como devemos fazer a vontade de Deus. E que Deus possa nos ajudar, que nós possamos seguir o modelo. Existe um modelo nesse mundo a qual nós devemos seguir. E nós precisamos seguir esse modelo, que é o único que vai nos ajudar a chegar aqui, irmãos, até a Canaã celestial. É seguindo o modelo, né? E que nós possamos estar preparados para esse ano. A um final de ano, para alguns vai dizer assim, mas é só mais um ano. Não é só mais um ano, né? Se a gente começarmos a analisar a nossa vida decorrente desse ano, é um ano ímpar para cada um de nós, né? Alguns teve mais alegria nesse ano do que tristeza, outros ano passado teve mais alegria, esse ano está tendo mais tristeza, e assim sucessivamente. Se você for fazer uma escala de 1 a 9, aí você vai ver que quantas coisas aconteceram nesse ano na sua vida que te chacoalharam de alguma forma. Opa, me ajudou a ver esse caminho, me ajudou a fazer isso. Aquele problema que eu enfrentei lá no início me ajudou a conseguir enfrentar isso agora, né? E a gente vai andando e Deus vai nos fortalecendo. E parece que a gente entra ano e sai ano e parece que nada mudou na nossa vida diferente. Mas se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que quantas coisas mudaram. Só que nós não percebemos ainda essa mudança. É pequena, parece que é insignificante, mas ela tem um significado muito grande. Lá na frente a gente vai conseguir entender tudo isso. Por que esses não de Deus diante de nós? Por que os sims? Por que tantas coisas deram certo, tantas coisas deram errado? Porque eu acertei aqui, errei ali. Então é algo de pensarmos. A meditação que nós vamos fazer nessa manhã está no livro de Samuel, capítulo 1. Uma história muito conhecida, vou falar um pouquinho sobre a história de Ana. Mas eu quero te dar alguns detalhes que foi ímpar desse ano na nossa igreja. A questão da oração, tá? 1 Samuel, capítulo 1 em diante, né? A história de Samuel e de Ana vai ter o capítulo 1 até o capítulo 2 só, e não tem mais história dela. Depois começa a história só de Samuel daí pra frente. 1 Samuel, capítulo 1. E a gente vai perceber eu quero tirar algumas coisas importantes da oração, né? Que foi um destaque, um ponto centrais aqui das nossas pedidas aqui na igreja, né? Tantos choros, tantas lágrimas, foram só através de oração que pôde ser algumas coisas completadas, né? Agradecendo os irmãos também por se empenhar em orar. Tá? Apesar de muitas falhas nossas, mas a gente ainda se empenhar em orar em alguns horários específicos como foi pedido. Alguns deixaram os seus afazeres, aquele minutinho que o celular despertava, é o momento da oração, separa o que está fazendo e vai orar por uma causa. Algumas teve resultados positivos, outras nem tantos assim, mas indicando que devemos permanecer o quê? Orando. A arte de interceder é algo maravilhoso que Deus deu para cada um de nós. Muitas vezes eu não tenho condição de ir até a pessoa, mas através da minha oração, Deus tem colocado outras pessoas para que possam ajudar aquela que eu não consegui ajudar de perto, né? A sua oração é importante. A sua oração por mim é importante, a minha por você também é importante. Eu preciso orar e vocês precisam orar. Nós precisamos entender que a oração, ela tem três tipos de oração, tá? Aquela reza que nós conhecemos, a mais conhecida, aquela que nós decoramos, né? Que é uma coisa decoreba. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, mas é uma oração que alguém como não tem dificuldade de orar, só ora do Pai Nosso porque não sabe outro tipo de oração, não teve aquela intimidade com Deus. Passou essa parte da oração, da reza, né, quando dizemos assim, e aquela coisa repetitiva, nós passamos para a oração. Nós começamos a encorpar um pouco mais essa oração e começamos a colocar alguma coisa mais importante dentro dela, alguns pedidos, algumas coisas. E vai chegando a um certo momento que ela também deixa de ser funcional na nossa vida, porque se torna uma coisa mecânica. E tem um terceiro passo da oração. Esse é um dos mais importantes. É quando eu me quebro diante de Deus quando eu estou orando. Que tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem um porquê, ela me dói. Só que eu necessito orar para que Deus me ajude a vencer as batalhas da sua vida. Quantos de vocês, nessa manhã que está aqui hoje, não teve esse tipo de encontro na oração, se você se quebrou diante de Deus? E Deus te mostrou através da oração que era necessário aquilo. Que Deus abriu seus olhos de alguma maneira. E isso hoje vai falar um pouquinho a respeito de Ana. Ana, ela teve que tomar uma decisão na sua vida. E ela tomou uma decisão.
tá? E muitas vezes, no sentido que nós estamos orando, nós temos que tomar uma decisão. Eu ainda não comecei, tá? Eu vou ainda falar, 1 Samuel capítulo 1, eu estou falando só um. E a gente precisamos tomar uma posição. Então eu vou tirar algumas coisas importantes aqui do livro de Samuel, a história de Ana. Mas antes disso, vamos orar primeiro. Pai querido, aqui está um pecador, mas eu preciso da sua ajuda nesse momento. Amém, Senhor. Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Que o poder do Espírito Santo abra minha mente e meu coração para poder passar aquilo que o Senhor gostaria de passar. Mas que possa tocar especial em cada pessoa de uma forma diferente, Pai querido. Nem todos vão entender a mesma coisa, mas alguns vão entender algumas coisas, Pai querido. Então nos ajude a compreensão da mesma e que saímos daqui mais alegres do que chegamos, Senhor. Amém. Que eu diminua nessa manhã e que o Senhor cresça e faça grande diferença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, 1 Samuel capítulo 1 em diante diz assim a história. Todos encontraram aí? E diz assim, ó: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerom, filho de Elu e filho de Tou, filho de Zuf e Efremita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. A Bíblia não fala que Ana era estéril, mas diz que ela não tinha filhos, tá? Se alguém falar assim, a Ana era estéril, a Bíblia não fala que ela é estéril. Se você for ver em outros contextos, se você pegar algumas histórias e falar assim, aquela mulher é estéril, Esther é estéril, mas Ana, o texto diz que ela não o tinha. Você entende? Ela não era estéril. Ela apenas o quê? Ainda não tinha o filho. E diz assim, lá no verso 4, verso 3: este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Tá? No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Aqui o texto fala que agora ela é o quê? Estéril. Se você pegar só o primeiro ponto, não fala que ela é estéril. Mas quando você vem para a segunda parte, agora o texto diz que ela era o quê? Estéril. Tá? Irmãos, Eucana era alguém, um homem, cuja a fidelidade com Deus era o quê? Fiel nesse sentido. Ele não compreendia toda a palavra ainda, ele não conhecia toda a palavra do Senhor, mas diz que ele o quê? Não tinha tanta compreensão e ele tinha o quê? Duas mulheres, porque o ideal Deus falou que era para ter uma, mas ele tinha duas. E nesse inteirinho, irmãos, Penina dava filhos a ele, mas Ana não. Eu ficava imaginando que ano em ano ele subia com seus filhos, com a sua família, com a sua carruagem. Ele oferecia o holocausto perante os filhos de Eli, que era o sacerdote daquela época. Ele oferecia o holocausto por todos os seus filhos. Só que para Ana, ele diz o texto aqui, que ele dava a porção o quê? Dupla para ela. Porque ele sabia o quê? Que ela era impossibilitada de ter filhos. Tá? E diz o texto que ele amava sua esposa. Lá no verso 6 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente. Você entendeu aqui? A relação era para ser um. Aliás, a relação era para ter dois. Só que a relação se tornou três. E o texto fala que a sua rival deixou de ser a esposa do seu marido, a ex, mas começou a ser o que agora? A sua rival. Por que rival, irmãos? Porque Penina dava filhos a Eucana. Eu fico imaginando naquela época uma forma de bênção para as mulheres é quando ela tinha muitos filhos.
Na compulsão feminina, ela imaginava, se ela tivesse filho, as bênçãos eram muito maiores para a família dela. Eu fico imaginando que Penina diariamente provocava direta e indiretamente Ana, de alguma forma. Sabe aquela piadinha? Eu tenho filhos, você não tem, sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa assim, eu comprei um carro novo esse ano eu vou fazer não sei o quê, e você fica dando diretrizes para aquele que não tem nada. Sabe aquela coisa assim, você vai colocando, provocando. Eu vou dar um exemplo clássico para você, para tentar você se encaixar. Supondo que você vai para uma igreja pobre, vai no interior aí do Brasil, uma igreja bem pobrezinha mesmo, uma igreja de recursos bem difíceis, bem complicado. Você morando na região de São Paulo, você tem uma facilidade muito maior nas igrejas que nós temos hoje. Só que na região lá para o norte e nordeste, algumas religiões em vilarejos pequenos são mais complicados. Eu fico imaginando que a vestimenta do povo é uma vestimenta o quê? Simples. Ou não é simples? Simples. Só que você chegando de São Paulo e visitando uma igreja dessa, se você for todo arrumado, irmãos, indiretamente você acaba provocando o quê? Uma insatisfação naqueles que estão ali. Por que eu quero dizer isso, irmãos? A forma como você se veste, às vezes, não condiz com o lugar que você está. Eu quero dizer o que com isso? Suponhamos que eu esteja bem trajado, com um terno novo, um terno isso e aquilo, e chega alguém que nem um terno tem. Se eu fizer fazendo isso todas as vezes que eu vou lá, eu estou o quê? Indiretamente o quê? Provocando. Por mais que a pessoa não leve, mas eu estou provocando diariamente. Penina provocava Ana de todas as maneiras. Patriarcas e Profetas fala que diariamente ela provocava a sua rival agora. Por que rival? Rival em dar filhos. Competiu quem dava mais filhos. Só que ela não tinha condição nenhuma de ter filhos. Ainda. Só que anos e anos, Ana, Eucana, seu esposo, e Penina, a sua rival, como diz o texto, subia para Jerusalém para levar a sua oferta anual. Um novilho de 3 anos de vida, sem defeito nenhum, era levado o que? Perante o sacerdote para ser imolado. Qual era o sistema de ritual? O sistema de ritual é o quê? Eles matavam o cordeiro, imolavam o cordeiro, tiravam o seu sangue, colocava ali na pia, levava esse sangue para dentro do lugar santo, depois era levado para o Santo dos Santos e aspergido diante do santuário. E Deus no Shekinah aparecia nesse lugar santíssimo e o povo compreendia que Deus tinha aceitado o quê? O seu perdão. Só que a carne que era levada do cordeiro, uma parte ficava para o sacerdote dos filhos de Eli, era uma pequena parte, 10% da carne. A gordura era tirada do animal, era queimada como um incenso para subir para o Senhor, e o restante da carne voltava para a família que levou o cordeiro para ser imolado. Em que sentido? Para que as pessoas que ali estavam da família pudessem comemorar o perdão de Deus que foi dado à família. Então anualmente era feito isso. Só que naquele ano Ana tomou uma decisão: eu preciso fazer alguma coisa. Porque ela não queria algo de Deus? Queria. O que ela mais desejava, irmãos? Filhos. Ter filhos. Só que ela não tinha filho ainda. Só que naquele dia, naquele ano, foi algo diferente na vida de Ana. Ela tomou uma decisão. Uma decisão que mudou completamente a história da sua família, a história dela como mulher e a história de uma geração toda, por uma decisão que ela tomou. Ao sair da sua casa, ela já tinha isso no pensamento: eu preciso ter um encontro com Deus. Só eu e Deus. E a oportunidade era aquela: quando o meu esposo estiver oferecendo o holocausto, eu farei a minha parte que me cabe. O primeiro passo do milagre, irmãos, é confiar. E o primeiro passo do milagre sempre vem por mim, irmãos. Eu tenho que dar o primeiro passo. Deus está disposto a nos dar tudo. E a questão não é quanto o céu tem, mas o quanto cabe em nossas mãos.
Porque Deus está disposto a nos dar tudo, irmãos, o que pedimos. E Ana, diz a história, o relato bíblico, que ela tomou uma decisão. Irmãos, lá no verso 9 começa a decisão de Ana. E diz assim, ó: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Lá no verso 10, agora começa a decisão. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, ou copiosamente, ou demoradamente. Ela chorou, porque ela queria algo de que, irmãos? Do céu. Algo que ela queria não dependia dela somente, mas dependia de quem? De Deus. Ela precisava da ajuda de Deus para que Deus pudesse ajudá-la, irmãos, a fazer o quê? O que ela sozinha não conseguia fazer. E há momentos na nossa vida que eu e você precisamos tomar uma decisão, para que a nossa vida possa ser o quê? Mudada de 180 graus, irmãos. Eu e você, em algum momento da nossa vida, nós temos que tomar essa decisão. Se não for hoje, se não for amanhã, um momento vai chegar. Eu não sei qual vai ser o momento, irmãos, mas esse momento vai chegar para cada um de nós. Ana sai, naquela caminhada ela já tinha um propósito determinado. E lá no verso 11, e fez um voto dizendo, ela não só chorou, ela só não pediu ao Senhor, mas ela prometeu algo a Deus. Ela não fez uma barganha com Deus aqui, irmãos. É bem diferente de uma barganha. Olha assim, ó, se o Senhor me dá, eu dou. Barganha é isso. Eu estou barganhando as coisas. O Marcos me dá algo, então eu tenho que retribuir com outro algo, porque ele me deu. Isso é barganha. Mas Ana não fez isso. Ela fez um voto antes mesmo de esperar a resposta de Deus. Irmãos, muitas vezes nós prometemos a Deus, ó, se o Senhor aumentar meu salário, eu vou aumentar o meu dízimo, vou fazer isso e aquilo. O Senhor te dá um emprego bom, faz as coisas certinho, mas no final você acaba esquecendo aquilo que você prometeu. Já parou para pensar nisso, irmãos? Deus tem aumentado a sua condição financeira, mas você continua devolvendo aquilo que você devolvia antes do seu aumento. E você prometeu a Deus, Senhor, se você me abrir essa porta, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fazer, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Só que a gente esquecemos quando a gente recebemos a bênção de Deus. Só que Ana, irmãos, ao contrário de tudo isso, ela não esqueceu. Tá? Verso 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe der um filho varão. Ela especificou o que ela queria, irmãos. Eu não quero só um filho, eu quero um filho e que seja um varão, que seja um homem, Senhor. Você entende, irmão? Um propósito de oração é isso. Você já tem algo determinado, mas é algo que precisa também o que, irmãos? Mexer com o que, irmãos? Com a sensibilidade de Deus, para que Ele possa atender a nossa vontade, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E ela pediu algo assim para Deus, fora do Senhor, eu quero um filho, que seja homem, e se o Senhor me der, eu farei isso, isso e isso, mas ela prometeu antes de tudo acontecer. Verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, irmãos, quanto tempo você gasta de oração? Não me fala. Quanto tempo você gasta de oração? Quando você está prontamente, ou especificamente determinado a conseguir algo. Quanto tempo você gasta em oração? A irmã esse dia estava pedindo pela sua nora. Né? São raros a sogra pedir pelas noras, mas sempre tem algumas exceções, né? Para que a gente pudéssemos orar por ela. Se eu fosse perguntar para a irmã Hilda, quanto tempo você já passou orando pela sua nora? E ela não sabe, mas você sabe quanto você orou. A única coisa que a nora da dona Hilda sabe é que ela ora por ela, mas ela não sabe quanto tempo ela gasta em oração por ela, né? Diz aqui que o texto que a Ana, ela demorou o quê? Para orar. Ela falou assim, esse momento é meu e Deus.
E quando meu esposo está ali oferecendo o holocausto, eu sei o tempo que aquilo vai demorar, e eu tenho um tempo aqui, eu e Deus, para conversar. E ela abriu o coração a Deus. Ela sabia da sua ansiedade, o que ela precisava. E diz assim, irmãos, que demorando-se a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve ela por embriagada. Ele imaginou de longe, olhando, o sacerdote diz assim: essa mulher está bêbada, não é possível. Nessas horas, diante de Deus, horas, acho que ele ficou observando ela muito tempo, e ela muito tempo ali falando, e ele ia assim: impossível, deve estar embriagada, porque alguém não passa tanto tempo aqui no altar orando. Ele sabia qual que era o costume do povo, entrava, fazia, saía, mas ela se demorou. E no verso 14, e ele disse, ele foi até ela, então, aquilo incomodou tanto ele, que ele foi até ela. E ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Ele imaginou assim: ela foi agora, comeu, fizeram a festa ali, que tinha direito dos animais, bebeu muito, agora está aqui, não sabe nem o que está dizendo. E olha a resposta de Ana a Eli, verso 15: porém Ana respondeu: não, meu senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebo vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, que é o deus da embriaguez, tá? Porque por excelso da minha ansiedade e da minha aflição que tenho falado até agora. Irmãos, qual é a aflição que você está passando? Qual é o excesso de aflição que você tem vivido? Isso mostra o tempo que você tem gasto com Deus. Você viu uma coisa, leva com a outra? Por que ela gastou tanto tempo orando? Porque diz o texto que o excesso da minha ansiedade e da minha aflição tem me feito ficar esse tempo todo orando. Irmãos, nós estamos doentes. Só que não percebemos isso ainda. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja espiritualmente ela está doente. E nós precisamos ser despertados para tomar uma decisão. Da mesma forma como Ana tomou. Tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser diferente. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa que eu fui. Porque senão o céu está muito distante de mim. Eu tenho que rever os meus conceitos da mesma forma que Ana revia seus conceitos. Senhor, eu sei que eu estou vivendo uma vida errada. Eu moro com uma esposa que já tem outra esposa, essa outra esposa me provoca, isso, aquilo, eu já não aguento mais esse tipo de situação na minha vida, Pai. E ela saiu para tomar uma decisão. Lá no verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu com seu semblante, e seu semblante já não era mais o que? Triste. Você viu, a oração teve 3 fases. Ela começou de uma forma, ela teve início o meio era uma coisa, e no final seu semblante já estava o quê? Diferente. A oração tem poder, irmãos. Como a oração tem poder. Ellen White fala em eventos finais que nós precisamos recorrer diariamente à oração aos pés do Senhor, para que a gente possamos suportar os dias maus que virão pela frente. Eu preciso, irmãos, fazer calo no meu joelho, mas não é de oração sem um propósito, é com oração com propósitos. Irmãos, todos nós que vamos orar, nós às vezes estamos buscando coisas temporais.
mas precisamos orar por coisa que é palpável. Algo palpável. Irmãos, Ana se foi, agora aliviada. Eu fico imaginando que ela voltou para casa agora aliviada, né? Consegui agora derramar perante o Senhor aquilo, a minha inquietação, a minha ansiedade. E ela cria no seu íntimo que Deus ia fazer conforme a vontade dela conforme a vontade dele na vida dela. E Deus cumpriu. Lá no verso 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se do Senhor, e Ana, sua mulher, e lembrando-se do Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus ouviu a sua oração. E Deus atendeu conforme a vontade da sua serva. Eu quero um filho e um filho varão. Irmãos, verso 20. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, como eu acabei de ler. Subiu Eucana, verso 21, seu marido, e toda a sua casa ofereceu ao Senhor sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Lembra? Agora passou-se um ano já. 9 meses, o filho nasceu. Agora, eu fico imaginando, irmão, um ano atrás, Ana subia ali o que, irmãos? Triste, pesada, sabe, com semblante triste, porque parece que Deus não ouvia as suas orações. Ela teve um encontro com Deus naquele santuário. Um ano depois, agora ela volta. Agora o que, irmãos? Ela voltou um ano depois? Será? Não. Ela só voltou depois que o nenê foi desmamado. Mas agora uma Ana o que, irmãos? Diferente. Amém. Realizada. Sorri à toa agora. Amém. Preocupada não somente mais com ela, mas agora com um filho pequeno que ela tinha prometido ao Senhor que daria a ele. Lembrando, antes de dar o filho ao Senhor, você precisa preparar esse filho para que ele possa estar diante do Senhor. E ela preparou Samuel para cumprir com os propósitos que Deus tinha na vida dele. Irmão, você tem uma ideia? Não foi Deus que escolheu o profeta. Ana escolheu o profeta. Samuel se tornou profeta porque Ana havia escolhido um profeta. Você viu como Deus muitas vezes ele deixa a gente participar dos seus planos? E Ana participou desse plano. Irmãos, lá no verso 24, agora que começa a história, do outro ângulo de visão, diz assim, ó: havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher. Você lembra de mim? Você lembra de mim? Porque já tinha passado alguns anos, né? Eu sou aquela mulher que você achou que eu estava bêbada. Eu fico imaginando Eli agora, quando ele olha para ela, ele não vê mais ela triste, mas vê agora com uma criança do lado agora. Lá no verso 27, porque este menino eu orava, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram-lhe ao Senhor. Irmãos, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Agora, o maior desejo de Ana é ter um filho, e Deus concede a ela um filho. Ela se apega a esse bebê, ela ouve as primeiras palavras, ela vê chamando de mãe, ela vê amamentando, olhando nos olhinhos dele. Você sabe que a maior afetividade de uma criança para com a mãe é no momento da amamentação, tá? É onde se cria o maior laço materno entre mãe e filho.
é o momento da amamentação, que a mãe passa uma vitamina, a endorfina para o filho corresponde no olhar, é algo assim, irmãos, divino. Aquelas que podem ainda amamentar é uma bênção para os seus filhos, porque nós sabemos que tem muitas complicações, algumas mães não podem amamentar seu filho. É nesse momento, e Ana, ela ouviu os primeiros passos de Samuel, ela foi criando ele para um propósito específico. Por quê, irmãos? Ana prometeu que daria a ele ao Senhor, que navalha nenhuma passaria pela sua cabeça, e ela cumpriu conforme a vontade de Deus. E agora, aquilo que ela mais ansiava, de sonho, de planos para o futuro, estava concretizado. Sabe o que ela fez? Ela deu. A pergunta que eu faço, irmãos, quando você ganha algo de Deus positivamente, aquilo que você almejava, você devolve a Deus depois? Você devolve a Deus depois? E Ana devolveu. Irmãos, não é fácil a separação da mãe para com o filho. Sabe aquela coisa assim, de colocar num colégio, vou deixar você ficar um ano aí, um ano que vem eu venho só para te visitar. A cada ano, diz a história, que Ana fazia uma túnica um pouquinho maior, e ela levava lá para o seu filho. Uma vez ao ano só que ela viu seu filho. Ela levou Samuel pronto para morar num lugar diferente de tudo aquilo. E para você ter uma ideia, irmãos, com como se diz assim, o seu lar era uma bênção, mas o santuário onde Samuel morava não era tão abençoado assim, porque os filhos de Eli eram corruptos. O filho de Finéias eram corruptos. Eles faziam tráfico de carnes com as próprias pessoas que levavam para imolar, eles queriam a maior parte. Se você vê a história, irmãos, eles eram corruptos demais. E naquele contexto, colocar alguém que foi criado para um propósito, tinha que ser uma criação muito bem feita, irmãos, para que não saísse nada errado, para que não se corrompesse com os mesmos filhos, olhando os exemplos, porque ele era uma criança ainda. E diz que ele era muito pequeno quando foi levado para o santuário para morar com Eli. Só que o ensinamento da sua mãe foi tão grande, irmãos, que aquilo que afetou a sua vida para sempre. Para sempre. Irmãos, no capítulo 2 fala sobre a oração de Ana. Obrigado, irmã. Que era uma oração de quê, irmão? De agradecimento. Eu queria pegar um ponto aqui. Do verso 5 do capítulo 2, ela diz assim: Antes eram fartos, hoje algum por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais com fome. Ela está dizendo assim: Senhor, eu era faminta. Não era o pão físico que ela ansiava pelo pão espiritual. E Deus tinha dado a ela não somente o físico, mas o espiritual também. E ela dizia assim: até as estéreis têm 7 filhos. E o Senhor é que tira a vida e faz descer a sepultura e faz subir. Lá no verso 9, Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, irmãos. Ela dizia assim: eu por mim mesmo não consigo nada. Senhor, é o Senhor que fez tudo na minha vida. É o Senhor que transformou a minha vida. E quando a gente vai lá para o verso 18, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Irmãos, a parte final que eu acho maravilhosa aqui, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Você viu? Ela não ficou, a bênção não só foi no Samuel. Porque Deus dobrou a bênção dela, irmão? Porque ela prometeu algo para o Senhor e cumpriu. E o Deus é um Deus que cumpre promessas, irmãos. É um Deus cumpridor de promessas. Ele não concebeu ela só apenas Samuel, mas concebeu ela também o que, irmãos? Outros filhos e filhas. 3 filhos. Você viu que magnífico? Que extraordinário.
Irmão, isso aqui é o poder da oração. Mas aqui vai muito mais além da oração. É o poder de uma decisão. Ela não mudou só a história da sua vila. Ela não mudou somente a história da sua família. Ela mudou a história da sua geração toda. Porque o seu filho se tornou juiz naquele lugar. Se tornou sacerdote escolhido por Deus. Foi tirado de um senhor de idade e passado para uma criança. Porque Deus fez dele o que, irmãos? Um juiz naquele lugar. Por que, irmãos? Porque um dia uma mãe se propôs a mudar a sua trajetória de vida. Hoje eu e você também, meus irmãos, temos a oportunidade de mudar a nossa trajetória de vida. Eu e você precisamos tomar uma decisão. O relógio de Deus já está quase dando as 12 badaladas. Só que eu ainda não tomei a minha decisão. E ficar em cima do muro é um risco. Ellen White, Desejado todas as coisas, o grande conflito, se não lembra a página agora, ela fala assim: aquele que se encontra em cima do muro acham que estão salvos, mas estão completamente perdidos. Achar que estão salvos é uma coisa, e estar salvo é outra. Eu não posso ficar em cima do muro. Ana, antes dessa decisão, ela estava em cima do muro. O que eu faço, Senhor? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso da ajuda do Senhor na minha vida. E Deus ouviu a sua oração, como Deus também tem ouvido a sua. Como você clamar a Ele de coração aberto, como você se derramar a Ele, Ele vai se mostrar presente diante do Senhor. E Ele não somente conceberá aquela bênção que você está pedindo, Ele fará muito mais do que você imaginava. Irmãos, aquilo que nossos olhos não viram, aquilo que nossos ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no pensamento humano, é aquilo que Deus tem preparado para o seu filho. Irmãos, essa promessa de Coríntios não é só para o céu, é para o nosso tempo mundano aqui nessa terra também, irmãos. Porque você tem recebido, você tem visto, você tem feito coisas que você nunca imaginou presenciar. E você está vendo. Você está ouvindo coisas que você nunca imaginou ouvir. E você está vendo coisas que você nunca imaginou poder ver. Essa promessa de Coríntios é tanto para o momento agora como o momento do céu. E nós precisamos entender isso. Uma decisão pode mudar toda a história de uma vida. Uma decisão. O que Ana fez, irmão, para mudar tudo isso? Foi buscar aquele que podia mudar a história da sua vida. Muitas vezes, irmãos, eu e você temos pedido conselho aonde não deveríamos pedir. Humanos falhos como nós temos que recorrer àquele que nunca falha. Tem coisas, irmãos, que é eu e você, é eu e Deus, e mais ninguém. Ana sabia que o desejo dela, só Deus poderia resolver. E ela foi em busca disso. E ela se derramou perante ao Senhor. E Deus fez um milagre em sua vida. Irmãos, aqui não fala mais da história de Ana. Se encerra aqui. Você viu que história? Ela teve um início, ela teve um meio e ela teve um fim. Qual foi o fim agora, irmãos? 5 filhos, para quem não tinha nenhum, 5 filhos. Deus deu mais do que ela queria. Deus acrescentou mais do que você imagina. Talvez você está pedindo uma coisa para Deus, e Deus está dizendo: eu tenho muito mais para você. Não é somente isso que você está pedindo, mas é muito mais do que você possa imaginar. Só que eu preciso confiar. E eu preciso cumprir aquilo que eu prometi a Deus, irmãos. Porque Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele fez. Ele cumpre. Fidelidade a Deus, irmãos. Amém. Fidelidade a Deus. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar.
Só que eu preciso dar o primeiro passo em direção a isso. Esse ano, irmãos, praticamente nós já estamos entrando semana que vem na última semana. Ainda estamos aqui. Ainda continuamos aqui. Amém por isso. Mas será que é só isso? Será que é só isso? Irmãos, eu vou ler a última frase para vocês aqui. E a gente vai encerrar aqui, tá? Eu até salvei aqui no celular. Que serve para servir para mim e para você como reflexão, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Que vocês usem como reflexão nas suas vidas para esse ano de 2025. O texto diz assim, irmãos, é um autor desconhecido, diz assim, ó: eu não ousaria subestimar a sua inteligência. Não sou tolo ao ponto de utilizar as linhas seguintes para tentar convencê-lo do que é ou não é bom. E ele vai indo. Talvez para você seja muito bom frequentar os lugares que frequenta, comer o que come, beber o que bebe, vestir o que veste, ouvir o que ouve e fazer o que faz. Nunca tomaria seu tempo tentando convencê-lo a trocar o que é bom para você por algo que considera ruim. Quero apenas sugerir que você faça a si mesmo a seguinte pergunta, que me faça agora: será que não existe algo melhor? Será que não existe algo melhor, irmãos? Olha para a sua vida agora e reflita nisso. Talvez o lugar que você frequenta, o lugar que você come, o que você veste, está honrando a Deus? Se não está, irmão, será que não existe algo melhor ainda para a gente fazer? É algo que eu preciso pensar. Nós precisamos de uma mudança radical, irmãos. Eu não estou falando a igreja mudar toda, você precisa mudar, eu preciso mudar. E quando cada um de nós reconhecemos que precisamos de mudança, aí realmente vai acontecer a mudança. Enquanto eu quero tentar mudar os outros, nada vai acontecer, irmãos. Nem na vida do meu amigo, nem na minha vida. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de uma mudança. Seja ela abrupta, seja ela lenta, seja ela acelerada, mas tem que ser algo que, irmãos, tem que ser feito. Eu não sei quando, mas tem que ser feito. Para que naquele grande dia, irmãos, nós podemos ter o prazer de olhar para o Senhor da glória e falar bem para Ele assim: obrigado por tudo. Obrigado, porque o Senhor ainda conseguiu ouvir aquela oração tão fraca minha. E você atendeu conforme a sua vontade. Que nós saímos aqui nessa manhã entendido que a oração faz uma mudança na vida do ser humano. A oração, irmãos, não tem que ser um modo de vida apenas. Aliás, não tem que ser uma maneira de viver a vida. Tem que ser o nosso estilo de vida. Tudo se inicia com oração. E tudo termina com oração. Esse tem que ser o nosso modo de vida. Esse é o meu desejo, minha vontade essa manhã, tá bom, irmãos? Pai querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos na sua companhia. Amém. Muito obrigado pelo privilégio, pela sua graça, pelo seu amor, pelo cuidado sempre eterno diante de nós. Amém. Por Senhor ouvir as nossas orações e atender conforme a sua vontade. Nos faça tomar uma decisão de mudança, Pai. Porque ultimamente nós só temos prometido ao Senhor, prometido, e não temos cumprido, ou cumprimos parcialmente, ou nem cumprimos. Mas nos ajude, Senhor, a fazer a sua vontade. Para que naquele devido tempo o Senhor possa nos chamar para morar com o Senhor no céu. Enquanto esse tempo não chega, Pai, o Senhor nos ajude a nos tornarmos pessoas confiantes, pessoas com esperança, pessoas com fé aumentada, para levar as pessoas que vivem na escuridão desse mundo, Pai. Obrigado pela mudança de vida que outrora tivemos para a vida que nós temos agora. Não chegamos ainda
do ideal para o Senhor, mas nos ajude a alcançar esse ideal, Pai. Sem a sua ajuda a gente não podemos fazer nada. Nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor quebre essa pedra do nosso coração e coloque um coração de carne que seja acessível ao toque do Espírito Santo. E que nós possamos aprender a ouvir a sua voz diariamente. Abençoe a todos individualmente aqui. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Então, feliz sábado a todos.